A água vai fazer o deserto florescer, desde que seja direcionada. O Rio Colorado brilha sob o sol do verão. É uma joia com muitas facetas, porque as águas do rio são imprevisíveis. Apesar do fato de eu remar para descer este rio várias vezes diariamente, eu nunca me canso da beleza desse lugar. Não tem isso no escritório. Mas logo depois da curva, a água pode passar de amiga para inimiga mortal. A corrente tranquila pode se tornar uma correnteza caótica. Eu não consigo lembrar de uma força que eu encontre diariamente que chegue perto da força desse rio. Você desvia a atenção uma vez, comete um pequeno vacilo e pode se transformar num problema sério muito rápido. Que forças físicas fazem a água acelerar de repente? As corredeiras costumam ser formadas pela combinação de 3 forças ou ações diferentes dentro da própria água. A primeira é o grau de inclinação. Se a inclinação aumentar rapidamente, a água pode ficar muito revolta. A segunda são as constrições. Diferentes camadas de rochas podem criar canais mais estreitos. Uma curva acentuada no curso do rio pode estreitar o canal. E a terceira coisa são as obstruções. Pedras que caem das paredes do penhasco. Pedras varridas para dentro do rio por inundações relâmpago. Quanto mais íngreme a inclinação, maior a mudança de velocidade. O Rio Colorado tem uma das quedas mais acentuadas entre todos os rios importantes dos Estados Unidos, descendo quase 4.000 metros em elevação entre as Montanhas Rochosas e o Golfo da Califórnia. 2 outros fatores, constrição e obstrução, fazem do Rio Colorado uma montanha. É incompressível. Então, quando tentamos espremer um volume de água, seu tamanho de fato não diminui, como muitos outros materiais. Isso é chamado módulo de compressibilidade, que é uma medida de quanto alguma coisa é incompressível. A água é muito dura. Ela pode escorrer muito, mas se contivermos aquele volume, não podemos comprimi-lo muito. Até metais duros podem ser comprimidos, mas por que a água não? As ligações de polo entre as moléculas de H2O fazem a água se movimentar com mais força através do obstáculo, como um desfiladeiro estreito, pedras no leito do rio ou uma usina hidrelétrica. Água produz eletricidade. Uma barragem do tamanho da de Hoover é uma ameaça tripla. Ela controla inundações, distribui irrigação e transforma a água em energia. Mas como um rio se torna uma corrente elétrica? É uma questão de aproveitar o movimento ininterrupto da queda d'água. A altura enorme da barragem cria uma grande diferença em elevação entre os lados, a montante e a jusante. Quando a água passa pelas torres de entrada, ela cai uns 215 metros. A energia potencial armazenada em um reservatório é proporcional à massa de água que está armazenada neste reservatório. A energia potencial é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, a elevação na qual a água está armazenada. Em outras palavras, quanto mais água você tiver e quanto mais longe conseguir fazê-la cair, mais energia você pode converter. Essa energia potencial é então convertida em energia cinética à medida que essa massa de água vai descendo. A velocidade da água impulsionada pela gravidade é aumentada por constrições, conforme é forçada por dutos cada vez mais estreitos. A água é incompreensível, mas o que acontece é que o mesmo volume de água, para entrar em uma área menor, tem que se mover mais rápido. E acontece a mesma coisa quando ela é usada para a energia hidrelétrica. Quando a água entra em um dos 17 turbogeradores, ela está se movendo a 96 km por hora. A velocidade e a pressão da água são fortes o suficiente para girar esses eixos de 114 toneladas 180 vezes por minuto. Cada eixo gira um rotor, que é constituído de ímãs grandes e cercado por uma espiral de fio de cobre. O campo magnético entre os ímãs e a espiral gera uma corrente elétrica gigantesca. Em uma fração de segundo, a água é transformada em energia. Uma corrente se torna outra. Energia hidrelétrica fornece em torno de 24% da eletricidade do mundo. Mas aproveitar a força da água tem suas desvantagens. Barragens inundam permanentemente vastos ecossistemas e represas em regiões quentes e áridas, como a bacia inferior do Rio Colorado. E também tende a evaporar mais rápido,
o que torna a água mais salgada quando é liberada rio abaixo. Quando se armazena água em um reservatório, a temperatura da água muda. E quando ela é liberada rio abaixo, pode não estar adequada para algumas das plantas e animais nativos que viviam na mesma água antes da construção da barragem. Com ou sem barragem, a água líquida retoma seu curso inevitável até o mar. Água é invisível. O estado mais difuso da água, o vapor, talvez seja a sua forma mais forte. Convertida em vapor, a água se torna energia mecânica. É preciso muita energia para elevar a temperatura da água e mais ainda para transformá-la de líquida para gasosa. De todo o calor necessário para fazer a água ferver, são necessárias 7 vezes essa energia para a água fervente se transformar em vapor. Mas vamos dizer que você aplique muita energia. Nesse caso, o calor da lenha e do carvão queimados dentro de uma caldeira pressurizada. Esta energia pode ser convertida em alguma coisa, inclusive energia mecânica. Então, quando a água se torna um gás, esse gás é menos denso que a parte líquida. E nós podemos usar este gás para criar força à medida que ele expande. Nós podemos usar o vapor para acionar motores. Vapor, o estado gasoso da água pura, tem suas propriedades peculiares. Quando ele expande, ocupa 1.600 vezes o volume da água líquida, criando um grande impulso mecânico que pode ser aproveitado para trabalhar. Esta é a ideia por trás da máquina que mudou o mundo para sempre, a locomotiva a vapor. Em locomotivas como esta, a ideia começa com água, muita água. Nós estamos em uma locomotiva tender. É um grande tanque em forma de U. E ele armazena em torno de 7.500 litros. A água é bombeada do tanque para a caldeira. Uma fonte de combustível, lenha ou carvão, está pronta para ser queimada. Nós colocamos fogo embaixo e ele ferve a água. Quando você aprisiona esta água em expansão, a pressão funciona empurrando contra alguma coisa sólida à medida que expande. É assim que conseguimos um movimento. É fácil esquecer que, em seu apogeu, esses trens usavam tanta água quanto lenha ou carvão. Usam mais de 7.500 litros de água a cada 50 quilômetros. Então, eles paravam a cada 50 quilômetros mais pela água do que pela lenha. O vapor, com toda essa força, é invisível. A nuvem branca de vapor que nós vemos saindo de uma locomotiva, na verdade, é névoa. Pequenas gotas de vapor que se formam quando o vapor esfria e condensa no ar. Se olharmos o bico de uma chaleira com água fervendo, no lugar que parece não ter nada, há vapor. Água pode se tornar bolas de neve gigantes. No extremo oposto do ciclo de vida da água, H2O assume uma forma muito mais visível no gelo. O estado sólido da água tem tudo a ver com a maneira como a água é distribuída no planeta. E lembre-se, ela é menos densa quando sólida do que quando líquida. Então, para onde a água vai para desacelerar e relaxar? Sem muita surpresa, para o Canadá, onde se encontra 20% da água doce do planeta. A maior parte está congelada em forma de geleiras. Há um grande número de geleiras no oeste do Canadá. Há mais de 5.000 geleiras nas montanhas que separam as grandes planícies do Oceano Pacífico. Mas a maior massa de gelo nessa região é o Campo de Gelo de Colômbia. Ele cobre em torno de 325 quilômetros quadrados e em alguns lugares tem quase 1.000 metros de profundidade. O Campo de Gelo de Colômbia é o ápice hidrológico da América do Norte, ou divisória continental tripla. Ou seja, de seu pico a 3.600 metros de altitude, o gelo derretido um dia vai alimentar 3 oceanos diferentes: o Ártico, o Pacífico e o Atlântico. É um fenômeno incrivelmente raro. As geleiras são formadas pelo acúmulo de nevascas. A neve se acumula, é comprimida pelo próprio peso e começa a se transformar em gelo. E à medida que este acúmulo prossegue além dos 30 metros, o gelo começa a mudar sua forma e características internas e começa a escorrer. Esta água foi aprisionada pelo ar frio, onde foi encurralada há dezenas de milhares de anos. Mas apesar de sua aparência sólida, a água congelada ainda escorre. Geleiras se movem. Elas movimentam lentamente rios de gelo, que, assim como rios líquidos, esculpem vales e pradarias. Geleiras com seu derretimento lento, mas constante, no verão, também são essenciais para